Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Inciso 1. Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. Inciso 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Capítulo 4. Extinção do crédito tributário. Seção 1. Modalidades de extinção. Artigo 156. Extinguem o crédito tributário: Inciso 1. O pagamento. Inciso 2. A compensação. Inciso 3. A transação. Inciso 4. A remissão. Inciso 5. A prescrição e a decadência. Inciso 6. A conversão de depósito em renda. Inciso 7. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento, nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Inciso 8. A consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9. A decisão administrativa irreformável. Assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Inciso 10. A decisão judicial passada em julgado. Inciso 11. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A lei disporá, quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito, sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Seção 2. Pagamento. Artigo 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Artigo 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento: Inciso 1. Quando parcial, das prestações em que se decomponha. Inciso 2. Quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo
Notificado do lançamento. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. Parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Artigo 162. O pagamento é efetuado: Inciso 1. Em moeda corrente, cheque ou vale postal. Inciso 2. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 1º. A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. Parágrafo 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150. Parágrafo 4º. A perda ou destruição da estampilha ou o erro no pagamento por esta modalidade não dão direito à restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Parágrafo 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. Artigo 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem em que enumeradas. Inciso 1. Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Inciso 2. Primeiramente as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Inciso 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Inciso 4. Na ordem decrescente dos montantes.